Bom dia! Sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Na semana passada concluímos então o nosso segundo capítulo, onde falávamos do parentesco e da afinidade, e hoje falaremos então do conselho de família, o nosso terceiro capítulo e também o mais curto deste programa. Não saia daí que nós voltamos já já. Bem, já estamos de volta. Vamos então entrar aqui no nosso capítulo terceiro, que fala sobre o conselho de família. É o capítulo mais curto, como já fiz menção, e procuraremos então de uma maneira resumida e em uma só aula falarmos sobre a natureza jurídica, o conceito e alcance social, e também falarmos um pouco sobre a constituição e funcionamento do Conselho de Família, claro, olhando para aquilo que é a realidade socio-jurídica em Angola. Bem, o Conselho de Família, em relação à sua noção e alcance social, podemos defini-lo como um órgão coadjuvante do tribunal nas relações jurídico-familiares, ou seja, o Conselho de Família visa ou auxilia os órgãos judiciais em matéria de família. Ele intervém nas relações de constituição, modificação e extinção das relações jurídico-familiares. Vamos dar uma vista de olhos ao artigo 16 do Código de Família. Artigo 16 do Código de Família diz-nos o seguinte: número 1. O Conselho de Família é o órgão consultivo do Tribunal nas ações de natureza familiar previstas nesta lei. Número 2 diz o seguinte: para além dos casos de intervenção obrigatória, pode o Tribunal, a requerimento das partes e sempre que tal se justifique, fazer intervir o Conselho de Família em qualquer das ações previstas nesta lei. Vamos então falar um pouco sobre aquilo que é a natureza jurídica do Conselho de Família, em que as decisões tomadas pelo Conselho de Família ou as suas deliberações são de caráter meramente opinativos, pois dão apenas ao juiz uma ideia sobre aquela matéria. Trata-se de um órgão consultivo, como já tivemos aqui a ler no artigo número 16, pluripessoal, não tem caráter executivo, uma vez que o juiz aqui não está vinculado às deliberações do Conselho de Família. Bem, vamos analisar o artigo 17 para procurarmos então entender a constituição do Conselho de Família. Artigo 17 diz o seguinte: Constituição do Conselho de Família. Número 1. O Conselho de Família é constituído por 4 pessoas que não sejam parte na ação, escolhidas entre os parentes, preferindo os de grau mais próximo, o cônjuge, os afins e, na falta destes, as pessoas que convivam com as partes. Número 2. Na constituição do Conselho de Família, o tribunal deverá, sempre que possível, garantir a representação equitativa dos parentes de cada um dos companheiros da união de facto e das linhas materna e paterna de parentesco. Bem, nós podemos, de acordo com este artigo, dizer que o Conselho de Família é constituído por 4 pessoas que não podem ter interesse na ação, e a distribuição deve ser equitativa, ou seja, 2 para o lado masculino, 2 para o lado feminino. Ou seja, 2 pessoas a representarem uma das partes, que pode ser a mulher, e outras 2 pessoas a representarem a outra parte, que pode ser o marido. Quem indica então as pessoas que vão fazer parte ou que vão constituir o Conselho de Família são as partes com o interesse juridicamente
tutelado. Claro que se as partes não o fizerem, não escolherem as pessoas que querem que os represente, o juiz determinará um prazo, que é um prazo culminatório, um prazo obrigatório, fim dos quais, se ainda assim as partes não o fizerem, o juiz indicará as pessoas que farão então parte do Conselho de Família. Vamos dar uma vista de olhos ao artigo 18 do Código de Família, que tem como título Indicação, e diz-nos o seguinte: os membros do Conselho de Família serão indicados pelas respectivas partes e, na falta de indicação, deverá ser o tribunal a nomeá-los, recolhidas as necessárias informações, podendo substituí-los quando necessário. Bem, importa mencionar aqui que os membros do Conselho de Família prestam juramento, e este juramento será prestado nos termos dos artigos 559, 593 e 635, todos do Código do Processo Civil. Bem, as pessoas do Conselho de Família devem sempre agir olhando para o princípio da boa-fé, ou por anonimidade ou por maioria nas suas tomadas de decisões. Claro que, se não houver acordo, as partes deverão então consignar em ata como voto vencido, ou seja, não houve acordo naquilo que foram as suas decisões em relação a um assunto específico em que foram convocados. Vamos então olhar para o artigo 19 do Código de Família. Este artigo tem como título Deliberações, e o número 1 diz o seguinte: o Conselho de Família poderá reunir com pelo menos um membro representante de cada parte, devendo as deliberações ser tomadas por maioria. Quando não for possível obter deliberação, deverá o tribunal consignar sucintamente o conteúdo das opiniões expressas. Bem, hoje ficamos por aqui. Estivemos então a analisar o Conselho de Família, vimos um pouco ou falamos um pouco sobre a sua constituição, a natureza jurídica e também um pouco sobre o seu conceito e alcance social. Este capítulo fica por aqui, ou seja, não teremos outras aulas onde falaremos sobre este capítulo ou sobre o Conselho de Família, e na próxima semana começaremos então a falar sobre o casamento, que é o nosso quarto e maior capítulo do nosso programa. Bem, muito obrigado por ter estado do outro lado. Espero vê-lo na próxima semana. Até lá, fique bem.